Seja bem-vindo a mais um canal desse vídeo. Seja bem-vindo a esse canal onde juntos vamos realizar o exercício do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Se você é novo aqui, saiba que eu já tenho uma sequência de vídeos onde passo a passo eu executo os exercícios promovidos pela Betty Edwards. Ela que com muito carinho, com muita dedicação promoveu essa obra-prima, que é uma ferramenta para quem quer se desenvolver na arte do desenho. E hoje o capítulo é Valor das luzes e das sombras lógicas. E também, além da gente estudar sobre luz e sombra, vamos aprender a desenhar um retrato. Ela apresenta um diagrama muito eficiente para você, de fato, compreender a dimensão lógica do rosto. As proporções básicas, são proporções genéricas, mas isso te ajuda a, por exemplo, não colocar o nariz fora do lugar, o olho para cima, ou muito próximo, ou menor do que o padrão natural de uma construção de rosto. Então isso, para mim, que já desenho, me ajudou demais. E agora vamos juntos realizar esse exercício do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Pronto? Então já é. Valor das luzes e das sombras lógicas. Vamos dar aquela navegada por dentro do capítulo. Aqui ela apresenta o nome da projeção de luz, luz forte, e também a consequência, crista de sombra, luz refletida, sombra projetada. Se você é um professor de artes ou um monitor, isso vai te ajudar na lição, você está transmitindo isso para os seus alunos. No entanto, você não precisa desses nomes para desenhar. Aliás, tudo que você precisa está aqui, diante dos seus olhos. É só reproduzir. Aqui ela escreve onde estão essas projeções, citadas ali nesse retrato. E olha só, uma frase que eu anotei. Para aprender a desenhar, é preciso aprender a ver conscientemente luzes e sombras e desenhá-las dentro de toda a sua lógica inerente. Então, aquela usada frase, tudo que você precisa está diante dos seus olhos. Seguimos, olha aqui, um exemplo muito interessante. Essa é uma estratégia, inclusive tem um vídeo falando sobre isso, a estratégia de você virar o retrato de ponta cabeça, a sua referência, para copiar. Porque assim você engana seu cérebro que quer encontrar lógica em tudo, Isso é um aspecto da modalidade E, que ela menciona aqui. Então, quando você inverte, o seu cérebro ele perde a referência, então você passa a copiar simplesmente borrões. Olha só que região conflitante, Você não sabe o que é isso, Parece umas pedras, umas texturas estranhas, mas se você copiar exatamente isso, quando você virar, vai dar a impressão de um casaco. Da mesma forma, os olhos, o chapéu, a boca, Porque aqui você acha muito difícil, Nossa, desenhar um nariz, olha que complicado. Mas quando você inverte, isso parece que se dissolve. E daí quando você copia as principais sombras, quando você devolve ele para a posição natural, está ali o retrato. Por quê? Porque tudo que você precisa está diante dos seus olhos. Olha só, esse aqui é um exemplo, copiando apenas as sombras. Lembra do exercício que fizemos? Aspectos positivos dos espaços negativos, que tinha um cabrito e tal. Então, olha só, aqui se faz presente essa mesma lógica, Então, só os borrões, só o espaço positivo e negativo, e está nítido aí a pessoa, a fisionomia. Olha só, pacientes que sofreram algum dano no hemisfério direito costumam ter dificuldades muito grandes para entender padrões complexos e fragmentos de sombra, conforme os que são mostrados na figura 10.4. Então, no vídeo anterior eu até mencionei, que pessoas que sofreram algum trauma, algum dano no hemisfério direito, têm dificuldade em reconhecer feições, fisionomias. Isso acontece também porque eles têm dificuldade em reconhecer as sombras. Olha só a importância do reconhecimento de sombras.
E aqui ela apresenta também 3 estilos de retratos. É o retrato frontal, o retrato lateral e o retrato 3/4, né? Esse muito utilizado principalmente pelos renascentistas. Então ela diz assim, se o retrato não está 100% de frente ou totalmente na lateral, ele está 3/4. Independente se ele está muito próximo da lateral ou muito próximo da posição frontal, mas nesse ângulo já se diz 3/4, não precisa ser exatamente 3/4, sabe? Então ela apresenta esse detalhe também. E aqui um exercício de aquecimento, né? Lembra do nosso plano visual? Aliás, se você já não usou o plano visual, eu aconselho que você já se inscreva nesse canal e assista aos outros vídeos, né, dessa playlist, que vai te ajudar a chegar nesse momento com maior maturidade, porque é toda uma construção, sabe? Do começo, passo a passo, para você chegar com um nível grande de maturidade aqui no desenho e estar interpretando todos esses conhecimentos aqui de uma maneira mais fluida. Então já se inscreva, deixa um like aqui também para fortalecer essa playlist aqui que está realmente ajudando muitas pessoas a se desenvolver na arte do desenho. Então ela sugere para aquecer você fazer a cópia desse retrato aqui, né? Eu vou avançar porque eu vou estar fazendo um autorretrato que ela sugere lá no final, né? Então isso aqui já foi bem visto nos vídeos anteriores, então não tem nada de novidade, mas ela sugere um aquecimento para você estar trabalhando sombra e luz, né? E olha só, alguns exemplos, né, como começa, como vai dando sequência e no final. Esse aqui, uma cópia lápis do autorretrato de Colbert feito pelo instrutor Brian, né? Ó, a essa altura, espero que você já esteja vendo de verdade, desenhando de verdade, desfrutando de verdade da alegria de desenhar. Meu, olha só a dimensão disso. Então é como eu falei, se você desde o início aplicou os exercícios, nesse momento você já está tendo prazer em desenhar, né? Na verdade, é isso que a gente espera, né? Eu por ela também espero que você esteja nesse ponto, assim como eu amo desenhar. Mas para isso você precisa desbloquear, tirar esses entulhos, sabe? Essas crenças, esses pensamentos aí que não estão te favorecendo quando o assunto é desenho. E nesse momento ela traz um ponto muito essencial, que é sobre a alegria de desenhar. Se você consegue realizar o que se passa diante da sua imaginação ou dos seus olhos, você consegue reproduzir a natureza como ela é, você realmente está livre. Você está livre. O realismo liberta. Eu falo isso porque quando eu não sabia desenhar um rosto ou desenhar uma mão, era muito frustrante, porque eu queria realizar uma ideia, só que eu não conseguia. E qual era o caminho? Criar uma alternativa, um abstrato, um desenho mais paralelo, por não saber o realismo. Então o realismo liberta. Eu tenho aqui 2 exemplos, né? Uma onça e aqui um retrato feito à mão livre, né? Ambos com terra. E assim, é muito prazeroso você pensar ou imaginar e conseguir reproduzir. Isso te dá infinitas possibilidades. E ela, com muita sabedoria, ela trabalha cada ângulo, né, que impede você chegar ao realismo. Van Gogh, Picasso, olha os realismos deles. Então é nesse sentido que eu vejo que o realismo é essencial você estar aprendendo. E esse livro é um bom caminho, sabe? É um excelente guia aí para você ir trabalhando todas as suas percepções, a sua abertura visual para entender, compreender e conseguir reproduzir tudo que vê. Fechou? Então bora, porque agora a gente vai aprender achuras e também fazer um autorretrato de frente ao espelho. Massa! Próximo passo: o seu estilo pessoal pode evoluir para uma caligrafia rápida e vigorosa como o autorretrato de Morisot. Olha só.
um belo estilo de muita leveza, delicadeza ou um estilo forte e denso. Pode também ir tornando um estilo cada vez mais preciso, como no estilo de desenho de Scheller. Olha só, quase um hiperrealismo, parece uma foto. Lembre-se, você está sempre em busca do seu jeito de ver e desenhar, independentemente da evolução que o seu estilo venha a sofrer. Entretanto, você sempre utilizará arestas, olha só, sempre utilizará arestas, espaços, relacionamentos e luz e sombra, e retratará a coisa em si, a gestalt, ao seu jeito muito pessoal. Então essas são as competências que ela desenvolve nesse livro, né? Arestas, espaços, relacionamentos, luz e sombra, e também gestalt, que é a alma, né, das coisas. Então todas essas competências estão sendo trabalhadas nos exercícios. E um detalhe também legal é que ela fala aqui, ó, chega, está aí, você já conseguiu, não exagere. Então você também tem que compreender o momento de parar, sabe? Todo artista tem que ter essa sensibilidade de não passar do ponto, sabe? Então você chegou no ponto, chega, já era, não tem mais o que fazer. Pelo que parece, cada artista desenvolve um estilo pessoal de achurear, quase como uma assinatura, e muito em breve você também o fará. Agora entra uma parte muito legal que são as churas, né, as texturas. Aqui ela ensina a fazer uma, eu até fiz aqui no cantinho, né? Faz riscos, depois vai cruzando. Isso mostra uma maturidade muito grande de artistas. Olha só, aqui ela apresenta outros estilos de ashura. Eu fiz também uma esfera usando um pouco de ashuras, seguindo o exemplo. E aqui um ponto legal a vida se mostra muito mais rica depois de ter aprendido a ver e desenhar. Então isso é muito sério. Quando você começa a ver as coisas, você começa a apreciá-las. Capacidade de ver as coisas com clareza. Isso aqui também é interessante. Um erro que comumente acontece é você distorcer a face, né? Esse risco aqui, ele é perpendicular, né? Então, muitas vezes você coloca uma cabeça inclinada e coloca o eixo dos olhos horizontal, mas na verdade ele tem que ser perpendicular ao eixo vertical. Então, ela menciona isso também. E aqui o nosso diagrama. Então é um diagrama assim, ó, que se eu fosse você, eu até daria um print aqui, copiava, sabe? Porque realmente tem lógica. Claro que é um diagrama genérico, mas é possível você estabelecer uma proporção, né? Padrão do rosto humano, né? Onde realmente começa e termina cada elemento. Nariz. Isso é muito legal, ó. A largura horizontal do nosso rosto é 5 partes de olhos. Isso aqui é interessante, né? Muitos não sabem. Então assim, ó, entre um olho e outro tem a distância de um olho, mas entre o olho e a lateral tem um outro olho também. Então são 5 exatamente. Então isso ajuda bastante, sabe? Você estabelecer a largura, lembrando que a linha horizontal dos olhos é exatamente no centro do crânio. Lembra do exercício do crânio cortado? Então tem todos esses detalhes. A largura do pescoço também é muito negligenciado, né? Geralmente a gente tende a fazer um pescoço mais fino, mas não, o pescoço é grosso mesmo, sabe? Então ela apresenta esse diagrama que nos ajuda bastante. E agora vamos para o nosso exercício. Você está pronto para desenhar? Olha só, eu estou. O que você vai precisar? Papéis de desenho, lápis, borracha, um espelho, caneta hidrocolo, grafite, papel toalha, papel higiênico, uma luminária e um chapéu cachecol, enfeites, caso você ache necessário. Então, o nosso plano de imagem será então o espelho, né? Olha só o exemplo.
eu vou ficar de frente ao espelho numa posição de 3/4 e vou usar tudo que eu aprendi até hoje nesse livro para estar fazendo um autorretrato, e você vai ver agora. E como a autora sugere, eu usei o espelho como plano de imagem. Então, com a caneta Hydrocolor eu fiz algumas marcações, e essas marcações eu repeti na folha matizada, né? A gente já viu isso em outras aulas. Então esse matiz predominante ele acaba sendo o tom médio, porque eu posso apagar o fundo, né, para dar esse contraste. Então é uma sequência de lápis e borracha. Eu estou usando essa borracha bastão, que ela auxilia bastante porque ela já tem a ponta fina. Então olha só, eu removendo o fundo para dar um efeito ainda mais realista. Evite olhar para o espelho com crítica sobre o seu rosto, sobre a sua beleza. Esse não é o propósito. O propósito é você se observar como se estivesse observando uma fotografia de um desconhecido ou até mesmo uma natureza morta. E após isso é fluir. Então você olha para o espelho, se enquadrando naquelas marcações com apenas um olho. Lembre-se de fechar sempre o mesmo olho para você não perder essa orientação. Então, com um olho fechado, eu consigo ter uma visão bidimensional do meu retrato e simular isso no papel. Então, é aquela sequência de papel e espelho para estar buscando sempre as marcações e produzir um retrato proporcionalmente atraente e agradável. Mais adiante, quando estiver desenhando um modelo vivo, você se pegará tendo pensamentos do tipo: como é que eu nunca percebi que essa pessoa era tão bonita? Conclui a autora.